Amém? Feliz de estar aqui em mais uma oportunidade com os irmãos. Está ali comigo a minha esposa, a minha mãe, que inclusive está aniversariando hoje. Deus continua abençoando a vida dela. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10. Sou o evangelista Felipe, com o pastor Luciano aqui. Congrego ali na Assembleia de Deus de Boa Vista, no Ministério Íris. O meu pastor local, o pastor João Pires, o pastor presidente Levi Aguiar Jesus Ferreira. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Se ele não tivesse me autorizado, eu não viria. Amém? Estamos preparados? Amém. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10 e 11 apenas. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Essa é uma passagem que provavelmente todos aqui já ouviram. Certamente já foi tema de algum congresso que vocês participaram. É normal, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas eu que nasci no Evangelho já ouvi algumas vezes essa mensagem, e algumas vezes, pastor, a mensagem pregada não ia de encontro ao texto. Por que eu digo isso? Porque eu já ouvi muitas vezes essa mensagem sendo pregada no sentido material. Eu já ouvi algumas vezes essa mensagem ser pregada para o mundo físico, mas não é. O guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, não está falando de nada material, está falando da nossa salvação. É guardar o que nós temos, para que a gente não perca a nossa salvação. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, vocês vão encontrar que o único lugar onde o crente vai receber coroa é no céu. Não tem coroa para servo de Deus na terra. Não tem coroa para servo de Deus no altar. Não tem coroa para servo de Deus sentado no banco. O servo de Deus só vai receber coroa quando chegar no céu. Glória a Deus. É a nossa recompensa por ter sido fiel a Ele. A coroa é o nosso galardão. Sabe, quando a gente é criança na escola dominical, as tias falam: vocês têm que obedecer, para que Deus coloque mais uma pedrinha na sua coroa lá no céu. O único lugar que nós vamos receber coroa é no céu. Aleluia. Aleluia. E eu quero trazer aqui para mim, para a sua vida, uma observação sobre esse texto. Porque quando eu li, eu fiquei imaginando: ok, guarda o que tem para não perder a coroa. Mas o que será que eu tenho que eu preciso guardar para não perder a minha coroa? Para entrar nesse texto, primeiro nós precisamos falar a quem ele foi direcionado. Esse texto foi direcionado à igreja de Filadélfia. Foi a 6ª carta de João às igrejas, divinamente ditada por Deus. Os demais livros da Bíblia foram revelados por Deus. Os demais livros da Bíblia foram inspirados por Deus. Mas Apocalipse não. Apocalipse foi um livro totalmente ditado por Deus. Porque quando João está na ilha, aparece para ele o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, ela está falando do próprio Deus, ou de Jesus, ou do próprio Espírito Santo, palestrando comigo e com você, nesse caso com João. A Bíblia fala que o anjo aparece a João e fala: João, tudo aquilo que eu te mostrar, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que eu falar, escreve. Então o livro do Apocalipse ele não foi revelado. O livro do Apocalipse ele foi ditado, ele foi mostrado. Glória a Deus. E João simplesmente escreveu tudo aquilo que ele estava vendo e ouvindo.
E é interessante que se você for ler as cartas anteriores e até a 7ª, você vai ver que para cada uma das igrejas, Deus tinha alguma coisinha contra. Se você for conferir no Apocalipse capítulo 2, quando ele começa a escrever as cartas, a primeira carta é para a igreja de Éfeso. E Deus se apresenta a essa igreja dizendo: olha, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. E aí ele descreve aquela igreja, mas quando chega no versículo 4 do capítulo 2, ele fala: tenho, porém, algo contra ti. E aí a carta se torna uma correção para aquela igreja. Na segunda carta, que é escrita à igreja de Esmirna, ele fala: olha, isso diz aquele que é o primeiro e último, aquele que foi morto e viveu. Aí ele descreve a situação da igreja. Aí nessa ele não tem nada contra, mas ele fala: olha, vocês vão passar por uma provação, vocês vão passar por uma tentação de alguns dias, e isso vai servir para que eu prove vocês. Eu entendo que se eu preciso provar alguém, é porque eu não tenho 100% de confiança nessa pessoa. E aqui eu vejo Deus provando essa igreja, porque provavelmente faltava ainda esse povo mostrar alguma coisa para ele. Na terceira carta que ele escreve à igreja de Pérgamo, ele se apresenta dizendo: isto diz aquele que tem a espada aguda nas mãos. Para que um soldado vai desembainhar sua espada, se não for para ir para a batalha, ou se não for para ceifar ou apontar para alguém? Aí a carta prossegue dizendo das características da igreja, mas ele fala: mas tenho contra ti uma coisa: não tem guardado as doutrinas, não tem guardado os ensinamentos. Na quarta carta que João escreve à igreja de Tiatira, Jesus se apresenta dizendo: isto diz o Filho de Deus. Aí ele fala: eu conheço as tuas obras, mas no versículo 20 ele fala: mas tenho contra ti uma coisa. E aqui a gente começa a identificar que as igrejas estavam abertas, que as igrejas estavam funcionando, que as igrejas estavam pregando o Evangelho, mas quando Deus olhava do céu, ele olhava e falava: eu tenho algo contra esta igreja, não está me agradando em alguma coisa, esta igreja não está seguindo aquilo que eu mandei. E aqui eu faço um alerta para a minha e para a sua vida: nem toda igreja que carrega uma placa de Assembleia, que carrega uma placa de Batista, que carrega uma placa de Maranata, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino do céu, porque tem muita igreja aberta pregando doutrina errada, tem muita igreja aberta pregando coisa errada. Salomão era rei em Israel, Saul era rei em Israel, Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz, orava a Deus por Saul. Só que Deus vai até o profeta e fala: por que está orando por aquele que eu já rejeitei? Tem líderes que estão em cima do altar, pregando, conduzindo o rebanho, mas que já foram rejeitados por Deus. Aí são esses que, quando chegar lá em cima do céu, vão olhar para Jesus e falar: em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome os enfermos foram curados quando eu estendi a minha mão. Aí Jesus vai olhar para ele e vai falar: aconteceu porque você clamou pelo meu nome, mas apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Aleluia. E no texto você repara que a igreja está aberta, tem pastor na igreja, tem membro na igreja, tem obreiro na igreja, mas Deus está olhando e dizendo: tenho algo contra ti. Na quinta carta, que é escrita à igreja de Sardes, ele se apresenta dizendo: assim diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Glória a Deus. E comprou essa igreja. Ele também tinha algo, comprou o quê? Ele diz: vocês têm nome de quem está vivo, mas na verdade já estão mortos. Vocês têm nome de igreja, mas o que vocês fazem não é igreja. Vocês até dão aleluia, glória a Deus, mas estão mortos. E a morte que Deus fala aqui não é física. A morte a qual Jesus se refere aqui é espiritual. Porque tem. Aqui não, isso só na igreja que acontece. Mas tem crente que vai na igreja de domingo a domingo. Fala que está vivo, mas está morto. Tem crente que vai na igreja de domingo a domingo, achando que está vivo. Carrega uma máscara de que está vivo. Coloca uma roupa de quem está vivo, mas está morto. Aí eu vou pular a sexta carta e vou para a sétima, depois eu volto na sexta. Na sétima carta que ele escreve a Laodiceia, ele vem dizendo: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz: eu sei as suas obras, e eu sei que nem és frio e nem és quente. Quem me dera que fosses frio ou quente, mas porque vocês são mortos, vou vomitar-te-ei da minha boca. Eu não vou entrar nos méritos do frio, do morno e do quente. Mas eu quero explicar para vocês qual foi a analogia que Jesus Cristo usou nesse texto. As cidades eram, na maioria, no deserto, era seco. Então, para chegar água na cidade, eles tinham que fazer construções, canais, para que a água percorresse o deserto e chegasse ao centro da cidade. Só que todo mundo sabe que no deserto é quente. E no percurso que a água fazia dos rios ou dos leitos até chegar ao centro da cidade, onde o povo colhia a água, essa água ela começava a esquentar. Mas ela não chegava ao local nem frio e nem quente. Ela chegava morna. E quando o povo ia beber daquela água, isso causava embrulho no seu estômago e eles vomitavam. Aí Jesus está dizendo: da mesma forma que essa água chega para vocês, vocês estão chegando até a mim, e porque vocês são mortos, vocês estão embrulhando o meu estômago, eu vou vomitar vocês da minha boca. Mas tem a sexta carta, a igreja de Filadélfia, e essa carta começa da maneira mais linda possível. Essa carta chama minha atenção pela forma que Jesus se apresenta à igreja. Aí ele fala bem assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo. Isto diz aquele que é verdadeiro. Isto diz aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Mas eu fiquei me perguntando por que ele se apresentou a todas as igrejas com características que levavam à correção ou à exaltação. Mas para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que é santo, como aquele que é verdadeiro. Eu entendi o texto, e eu entendi buscando de Deus, que para aqueles que são santos, ele se apresenta como santo. Para aqueles que são verdadeiros, ele se apresenta como verdadeiro. Para aqueles que são filhos do rei, ele se apresenta como rei. E é por isso que ele usa o termo dizendo que ele é a chave de Davi, porque Davi era um homem respeitado. Davi foi um rei respeitado e admirado. Davi era tido para aqueles como o rei que
com vocês é santo. Quem fala com vocês é verdadeiro. Quem fala com vocês é aquele que escolheu a descendência de Davi para vir ao mundo como rei, mas morrer como servo. Aí ele prossegue dizendo: eu sei as suas obras. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Aí, lendo o restante do texto, a gente começa a entender por que Jesus se apresentou a essa igreja como santo. Aí ele vem dizendo: porque, mesmo tendo pouca fé, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca. Mas quando eu falo de fraca, eu não estou falando do espiritual. Ela era fraca materialmente. A igreja de Filadélfia, alguns dizem que sofreu de 7 a 10 ataques, perseguições. A igreja era constantemente saqueada por aqueles que não concordavam com a pregação do evangelho verdadeiro. Era uma igreja que não conseguia ter posses. Era uma igreja em que os seus líderes e os seus membros eram martirizados, eram perseguidos e eram mortos por amor de Cristo. Alguns historiadores dizem que o templo onde funcionava essa igreja, ou a casa onde funcionava essa igreja, tinha as paredes trincadas e as portas queimadas. Essa era uma igreja que tinha tudo para dar errado, para fechar a porta, pastor, e não querer mais pregar o evangelho. Mas mesmo diante de toda perseguição, mesmo diante de toda afronta, mesmo diante dos saques e roubos que sofriam, mesmo diante dos açoites que seus membros sofriam, mesmo diante de tudo aquilo que o império impunha ou tentava fazer contra eles, a igreja de Filadélfia era tida como uma igreja missionária, que pregava o evangelho genuíno, que pregava a palavra de verdade. Era uma igreja que não dava espaço para os ensinamentos de Jezabel, era uma igreja que não dava espaço para as falsas doutrinas, era uma igreja que não dava espaço para os falsos mestres, era uma igreja simples, humilde, que sofria, mas que não abandonava o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Era uma igreja que estava nas praças, era uma igreja que estava nas ruas, era uma igreja que estava ganhando almas e discipulando os servos para o reino. Essa era a igreja de Filadélfia. E é por isso que Jesus vem dizendo para ela: olha, mesmo tendo pouca força, guardaste os meus ensinamentos, mesmo tendo pouca força, pregaste a minha palavra. Aí ele fala: eu darei honra a vocês. Eu falarei com que os principais das sinagogas, com os principais das sinagogas de Satanás, se curvem diante de vocês e reconheçam perante a vossa presença que eu sou o Deus dessa igreja. Porque fostes fiéis à minha palavra. Eu tenho um lugarzinho guardado para vocês aqui em cima. Eu tenho vestes guardadas para vocês aqui em cima. Sobre as vossas cabeças eu colocarei o nome do Deus vivo. E diante do Deus vivo eu proclamarei o nome de vocês. Aí ele fala: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aleluia, Deus. Para tentar os que habitam na terra. Eu vejo aqui, pastor, uma igreja fiel a Deus. Fiel a ponto de Jesus olhar para eles e falar assim: essa igreja não vai passar o que há de vir sobre este mundo. Essa igreja não vai sofrer o que há de vir sobre este mundo. Porque essa igreja já tem sofrido demais e tem guardado a minha palavra. Deus eterno, aleluia. A igreja de Filadélfia, pela localização bíblica, ela está localizada hoje na Turquia, numa região que é conhecida como a antiga Lídia. Hoje o território turco, território esse onde o evangelho não é bem-vindo, território esse onde você não
pode abrir uma igreja em todas as esquinas, como nós temos no Brasil. Território esse onde, para você portar uma Bíblia, você tem que ter muito cuidado. E Jesus, que já conhecia, que já sabia o que havia de vir, fala para essa igreja: vai se levantar uma prova muito grande, uma perseguição muito grande onde vocês estão. Eu vou recolher vocês. Aleluia. Vocês não vão passar por isso, Glória a Deus. Aleluia. porque tem sido fiel a mim, mesmo passando por todas essas provações. Aleluia. Vocês não vão passar por uma maior ainda que a gente. Porque é assim que é, irmão. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos guarda. Eu não estou dizendo que Deus vai nos recolher para nos privar das provações, não. Mas Ele vai nos guardar no meio da provação. Ele vai estar comigo no meio da provação. A gente só precisa ser fiel a Ele. A gente só precisa pregar o Evangelho genuíno, mesmo que se levante contra nós. Não existe segredo, não existe fórmula mágica. Temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Eu fui pregar em um culto de missões e eu perguntei para a igreja se eles estavam preparados para ver uma viatura da polícia parar na porta da igreja e levar o seu pastor preso, algemado, porque está pregando a verdade. Vocês estão preparados para ver o seu pastor saindo da igreja algemado por simplesmente estar pregando a verdade? E não se assustem, porque esse tempo não está longe. Isso não demora. Porque a igreja é obrigada a aceitar tudo que eles querem enfiar para ela abaixo. Porque se a igreja prega contra algo que a Bíblia diz, é intolerância religiosa. Mas quando eles pregam contra a Bíblia, é liberdade religiosa. Está chegando o tempo que os nossos altares serão privados de pregar a verdade. Aleluia, Pai. E não demora. E a igreja de Filadélfia pregava a verdade. Mas vamos chegar no versículo que eu separei como tema. Jesus fala para eles: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que não tome a tua coroa. E eu fiquei me perguntando o que eu tenho que guardar. Aí lá em Salmos de número 119, no versículo 11, diz assim: a tua palavra eu escondo no meu coração, para eu não pecar contigo. A tua palavra eu escondo no órgão mais vital do meu corpo. Você já reparou que quando uma pessoa entra em coma, a mente para de funcionar, mas enquanto o coração bate, ele está vivo. Os rins param de funcionar, mas enquanto o coração bate, ele está vivo. Às vezes a mão não mexe, os pés não mexem, a cabeça não mexe, o corpo não responde, mas enquanto o coração está batendo, ele está vivo. Aí o salmista vem dizendo: eu guardo a tua palavra naquilo que me mantém vivo, para eu não pecar contra ti. Aí em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele prosseguem os caminhos da vida. Olha que profundo isso aqui. É do meu coração que prosseguem os caminhos da vida. Então isso quer dizer, pastor, que se eu não tiver a palavra guardada no meu coração, eu estou correndo um sério risco de tomar um caminho errado. Se eu não tiver a palavra guardada no meu coração, eu corro um sério risco de tomar a decisão errada. Eu corro um sério risco de começar a caminhar por uma estrada que não me leva para
1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Samuel está na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Começa a se apresentar aos irmãos de Davi, homens fortes, valentes, de guerra, que manuseavam a espada. Eu imagino que entra o primeiro, Samuel se coloca de pé e falou para esse. Aí Deus fala para Samuel, não, Samuel, é esse. Aí vem o segundo, Samuel falou para esse, é mais forte que o outro, é mais bonito que o outro, é esse. Aí Deus fala, não, Samuel, não é esse. Quando chega no último, aí Deus fala, Samuel, para de olhar para a aparência. A aparência não é nada, porque o homem vê aquilo que está por fora, mas eu, Deus, sou aquilo que está no coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso de homens com espada na mão. Eu preciso de homens que guardam a minha palavra e sabem cuidar de ovelha. Eu não preciso de homens que sabem ir para a guerra. Eu preciso de homem que guarda a minha palavra e que sabe cuidar de ovelha. Deus está atento ao nosso coração. É por isso que o salmista manda guardar a palavra no coração para não pecar contra ele. Glória a Deus, é verdade, Pai. É por isso que em Provérbios fala que se você tiver que guardar alguma coisa, não é dinheiro na poupança. Eu vou pegar um gancho no que o pastor falou aqui na palavra da oferta. Desapega daquilo que te prende. É Isso, pastor. Desapega daquilo que te prende. A Bíblia manda a gente juntar tesouros no céu. E ela fala que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Olha a Bíblia falando do coração de novo. Se eu começar a querer juntar tesouros na terra, eu vou começar a prender meu coração na terra. Mas quando eu me preocupo em aplicar aquilo que a tia ensinou na escola dominical, eu quero pedrinhas na minha coroa, eu quero galardão no céu. Quando eu começo a juntar tesouro no céu, meu coração começa a ficar apegado no céu. Quando meu coração está apegado no céu, eu começo a caminhar os caminhos que me levam para o céu. Quando eu começo a trilhar os caminhos que me levam para o céu, os meus olhos começam a olhar para o céu. Quando os meus olhos começam a olhar para o céu, eu chego lá em Apocalipse 21 e começo a ver João escrevendo. E eu, João, vi uma cidade santa, linda, é a nova Jerusalém, que ele preparou para aqueles que são fiéis, para aqueles que são santos e para aqueles que não negam a palavra e que seguem aquilo que ele deixou. Aí lá no Salmo de número 51, o salmista diz: cria em mim, Deus, um coração puro. Cria em mim, Deus, um coração puro. Mas não acaba aí, porque ele termina: e um espírito reto. Aleluia. É verdade. Cria em mim, Deus, um coração Oh, meu puro Deus, é verdade, Pai. e um espírito reto. Glória a Deus. Aleluia. Porque só é possível caminhar em retidão com Deus. Só é possível caminhar em retidão com Deus. Só é possível caminhar certinho com Deus quando nós temos um coração puro. Só é possível agradar a Deus quando nós temos um coração puro. E o salmista é claro em dizer: eu não durmo hoje e acordo amanhã com meu coração limpinho. O salmista diz: cria em mim, Deus, um coração puro. Aleluia. Para ter um coração voltado para Deus, Glória a Deus. nós temos que nos apegar a Deus. Aleluia. A luta do Evangelho ela é constante.
Ninguém é santo. Eu não sou santo. O meu pastor não é santo. O pastor que está aqui em cima do púlpito de vocês não é santo. Então é o que, Felipe? A gente busca a santificação. Mas não somos santos. É uma luta diária. Esse salmo é uma oração diária. Glória a Deus. Cria em mim, Deus, um coração puro. Me ajuda teu Espírito reto. Me ajuda teu Espírito que senão não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Me ajuda teu Espírito que anda pautado na tua palavra. Glória a Deus. Deus, onde eu pequei, eu fraquejei, o dia foi difícil. Mas me ajuda hoje a andar certinho. Acabou o seu dia, Deus, obrigado, porque hoje eu terminei o meu dia. E eu consegui não vacilar, eu consegui não pensar nem para a esquerda, nem para a direita. Mas isso não quer dizer nada, porque eu vou dormir e vou acordar amanhã. E eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida amanhã de novo. Então amanhã, cria em mim de novo um coração puro. E me ajuda a ter um Espírito reto. A igreja de Filadélfia sofreu muita perseguição. Sofreu muita afronta. Foi saqueada, queimada. Muitos cristãos daquela igreja foram presos. Muitos sofreram. Mas aí eu vejo a palavra dizendo para mim que mais vale um dia. Mais vale um dia na presença dele. Algumas traduções dizem mais vale um dia em seus atos. Outras dizem mais vale um dia na tua presença. Outras dizem, as mais atualizadas, mais vale um dia na tua glória do que 1000 em outros lugares. Está sendo perseguido? Vale a pena ser perseguido por ele. Está sendo afrontado? Vale a pena ser afrontado em nome dele. Está sendo caluniado? Vale a pena ser caluniado pelo nome dele. Por defender a ele, por pregar a ele. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena sofrer tudo para guardar aquilo que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Mas a nossa coroa não é aqui nessa terra. A nossa coroa não é aqui nessa igreja. A nossa coroa é quando Ele nos chamar. A nossa coroa é chegar lá em cima e alguém dizer: vinde bendito do meu Pai. Eu falei para vocês que eu tinha preparado muitas moradas. Eu falei para você que eu estava vindo preparar um lugar. Eu falei para vocês que eu para se manter fiel. Eu falei que eu voltaria para te buscar e eu voltei. Vinde bendito do meu Pai. Entra pelas portas da cidade santa. Porque vocês vão julgar este mundo. Maravilha! Glória a Deus! Vale a pena guardar o nosso coração para que ninguém tome a nossa coroa. Se coloca de pé nessa noite. Eu quero ilustrar algo aqui para vocês, só para a gente encerrar. Pai da eternidade.
Eu não sei o que era cantado naquela igreja de Filadélfia. Oh, aleluia, Pai. Eu não sei o que o ministério de louvor daquela igreja cantava. Eu não sei o que os jovens daquela igreja cantaram. Eu não sei o que o círculo de oração daquela igreja cantava. Mas se fosse hoje, provavelmente eles estariam cantando. Se eu trocar de mão, vocês me perdoam, porque a garganta já foi, mas eu vou tentar entrar onde vocês estão. Então guarda aí que está alto, deixa eu puxar vocês aí. Se fosse hoje, provavelmente eles estariam cantando. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não ver. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu quero levantar onde está a igreja, a alma de Jesus aqui nessa noite. A igreja continua cantando. Onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Você que ouviu cada louvor que foi entoado aqui nessa noite, a mensagem que foi pregada, e seu coração ardeu, o Espírito Santo te incomodou. Viver o Evangelho não é viver uma vida fácil. A igreja ela é perseguida, mas ser fiel a Ele vale a pena. Entregar a sua vida para Ele vale a pena. Ter o nome escrito no livro da vida vale a pena. Eu quero te conhecer, essa igreja quer te conhecer. Hoje para você levantar a sua mão. O Pai te espera de braços abertos. O Pai te espera de braços abertos. Um em nome do Pai. Dois em nome do Filho. Eu estou te esperando, levanta a mão com você. Três em nome do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, a igreja pode ser sentada.